Olá, voltamos para a nossa segunda aula do dia, Geografia. Até rimou, né? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela com vocês, para vocês observarem qual o tema que nós vamos estar trabalhando hoje. Capítulo 2, o trabalho no campo. Nós vamos falar um pouquinho sobre o trabalho no campo, sobre agricultura e pecuária. O que vem a ser agricultura? É uma das atividades econômicas predominantes no campo. Por meio dela, são produzidos alimentos para as pessoas e matérias-primas para as indústrias. E o que vem a ser pecuária? Pecuária é a criação e tratamento dos animais. Então, vamos lá? Agricultura. Mesmo com grande desenvolvimento industrial, a agricultura ainda desempenha papel importante na vida do país. No Brasil, aumenta cada vez mais o número de áreas destinadas ao plantio. Existem dois tipos de agricultura e algumas propriedades envolvem uma agricultura ou outra. Então, tem a agricultura comercial, cuja produção tem como destino a comercialização. E em outra, a agricultura é de subsistência, ou seja, é voltada para o consumo do próprio agricultor e de seus familiares. Então, a vida no campo tem vários aspectos que são fortemente ligados nos ritmos da natureza. Então, vamos lá. Tem a agricultura de subsistência, que é a produção, que tem como finalidade garantir o sustento da família. Ela é praticada em pequenas áreas com instrumentos bem simples, como a enxada, e o arado, às vezes, é puxado por animais. Então, é de uma forma mais simples do que a comercialização. Agora, a agricultura comercial, ela é praticada para ser comercializada. Então, esse tipo de agricultura, ela costuma empregar técnicas avançadas, com máquinas modernas, funcionários, vários funcionários, e várias formas de trabalho para estar produzindo fazendo com que esse plantio seja maior para ser comercializado. Ela é utilizada de forma intensa, principalmente nas regiões sudeste e centro-oeste do Brasil. Então, na nossa região, ela é muito utilizada. Olha só, os produtos cultivados, alguns produtos cultivados no Brasil, como a cana-de-açúcar, a soja, o milho, a mandioca e a laranja. E tem algumas cidades, estados, que são cultivados esse tipo de produto. Então, a cana-de-açúcar é mais cultivada em São Paulo, Paraná, Alagoas, Minas Gerais e Pernambuco. Não quer dizer que no Mato Grosso não tenha o cultivo de cana-de-açúcar, mas é mais intenso nesses lugares, tá bom? A soja em Mato Grosso, Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. O milho no Paraná, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso e em Goiás. A mandioca no Pará, na Bahia, Paraná, Maranhão, Rio Grande do Sul. E a laranja em São Paulo, Bahia, Sergipe, Minas Gerais e Paraná. São os lugares com mais intensidade de cultivo desses alimentos, mas aqui mesmo no Mato Grosso também são cultivados, mas em quantidades menores do que nesses outros lugares, tá bom? Utilidade dos produtos cultivados no Brasil. A cana-de-açúcar, ela foi a primeira grande cultura agrícola comercial no Brasil. Ela é considerada uma fonte de riqueza do país. Além do açúcar, fornece também combustível para os automóveis. Olha que interessante. A soja é uma planta leguminosa, também conhecida como feijão-soja. Serve como alimento dos seres humanos, quanto
ração para os animais. Da soja se extrai o óleo também. Do milho, assim como a soja, serve como alimentos dos seres humanos, quanto ração para os animais. A mandioca, também conhecida como macaxeira em algumas regiões, a sua produção está relacionada à região nordeste do Brasil. É muito utilizada na produção de farinha. Laranja. O suco é o produto mais apreciado e consumido. Grande parte da produção destina-se ao suco concentrado. A casca é aproveitada na produção de geleias e de licores. Olha que interessante, né? E a cana-de-açúcar, a gente consome ela como a garapa, né? E também ela é comercializada para fabricação do açúcar e de combustível. Agora, a soja, como ela também ela contém muitas proteínas, então ela é bem rica em proteínas também para o consumo do ser humano. O milho, a gente consegue perceber que ele é um alimento que nós utilizamos como cozinhar o milho, né? Tão gostoso e saboroso, vocês não gostam? Então, a mandioca também, um churrasco sem mandioca, né, gente? É impossível, né? A gente lembrar de um churrasco e não lembrar da mandioca, né? E o suco de laranja, o natural, ele tem muitas vitaminas para o nosso organismo também. Então, e no livro de vocês, na página 152, tem um textinho falando um pouquinho mais sobre agricultura e falando sobre o quanto que a agricultura ela tem atividades que mais dependem da natureza. Por quê que depende da natureza? Porque longos períodos de chuva ou de seca interferem na produção agrícola. Então, assim, esses períodos, eles são influenciados pelas atividades para serem desenvolvidos no campo. Então, como o preparo da terra, a semeadura e o período de colheita também depende da natureza. Então, se está chovendo ou se na época da seca, então tudo influencia nesse desenvolvimento da agricultura no campo. Então, aqui também está na página 152 do livro de vocês. E tem uma perguntinha. De que modo a natureza influencia as atividades de trabalho no campo? Já a Maria Lúcia acabou de dizer. Então, dá para vocês estarem respondendo essa atividade, tá bom? Preste bastante atenção. Volte um pouquinho, escuta novamente, que vocês vão saber responder essa atividade. E lê também o texto que está na página 152. Muitos produtos agrícolas, eles podem ser consumidos in natura. Olha essa palavrinha. Ela está escrita de uma forma diferente, né? Então, ela está grafada em itálico. É uma grafia para representar que essa palavrinha, ela vem da expressão de língua estrangeira. E aqui, ó, você já deve ter comido uma maçã na hora do lanche, não já? Quantos, né? A maçã é um alimento produzido pela agricultura, que pode ser consumido in natura, isto é, sem passar por transformações na indústria. Como? Tem a maçã, tem várias frutas que a gente pode comer, né? A laranja, né? Podemos chupar a laranja também, que não precisa passar por um processo, por uma transformação na indústria. E há muitos produtos agrícolas consumidos in natura, hortaliças, legumes, frutas, né? A banana. Então, várias frutas que podemos comer direto da agricultura para nossa casa, né? E aqui, na página 153, podemos observar os produtos agrícolas, eles podem ser transformados em alimentos industrializados. E muitos produtos da agricultura, eles podem ser consumidos como alimentos industrializados.
A maçã, por exemplo, pode ser consumida na forma de suco, fabricado pela indústria. Olha aqui, da agricultura, vai para o centro de distribuição, dali do centro de distribuição, ele vai para a feira. Por esse processo, ele já vai direto vai passando aqui e chega no feirante ou nas bancas de supermercados, já para serem compradas e consumidas. Agora, por esse outro processo, sai da agricultura, vai para a fábrica, né, para a indústria de suco e passa por uma transformação na indústria para ser transportados para o supermercado. Viu aí? Então, a maçã, com a laranja, ela tem esses dois caminhos que podem chegar na sua casa. Pode ser pela feira, de forma in natura, né? E pode ser como um produto industrializado, para ser consumido depois do suco já preparado, industrializado aí. Então, uma curiosidade, como surgiu a agricultura? Olha, não podia faltar uma curiosidade sobre a agricultura, né? Então, há na Terra uma enorme variedade de vegetais, mas o homem cultiva apenas alguns tipos. Hoje, a agricultura é uma das atividades humanas mais importantes, mas isso nem sempre foi assim. Até há uns 10 mil anos, aproximadamente, o homem vivia da caça e de frutos e raízes encontradas. Não plantava nem criava animais. Os primeiros vegetais que plantou foram cereais, e seu cultivo mudou inteiramente a vida do homem. Olha que interessante. E em pouco tempo, podia dispor de alimentos abundantes para muitas pessoas. Os grãos não se estragavam quando guardados, e isso garantia alimentos nos meses de inverno. Quando a caça se tornava rara e não havia frutos para comer, plantar e esperar a colheita é menos trabalhoso e muito mais seguro do que perseguir a caça, não é verdade? 3 foram as principais consequências da agricultura. O homem deixou de ser nômade e fixou-se na região onde cultivava. E com a abundância de alimento, a população humana começou a crescer. E como? Para cuidar das plantações, bastavam algumas pessoas, as demais puderam cuidar de outras coisas. Que legal, né? Vendo como que surgiu a agricultura? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a pecuária, que eu já iniciei falando sobre o que vinha a ser pecuária. Lembram? Então, compreende a criação e tratamento de animais em gerais, como o gado bovino, que são bois e vacas, bezerros, suíno, que são os porcos, equino, que são os cavalos, as éguas, caprino, que são os bodes, as cabras, olha só. E aqui nós temos o ovino, que são os carneiros e as ovelhas. E temos as aves, que aqui nós temos o exemplo da galinha. E aqui nós temos a criação também de coelhos. Olha aqui, a criação de abelhas. Então, nome de alguns tipos de criação que são desenvolvidas no Brasil. Temos apicultura, que é a criação de abelhas para a produção de mel, cera e própolis. Temos avicultura, que é a criação de aves para o aproveitamento da carne e ovos. Sericultura, criação de bichos da seda para a produção de fios de seda, matéria-prima para a fabricação de tecidos.
Olha que interessante, né? A ranicultura, criação de rãs para o aproveitamento da carne e da pele para a confecção de bolsas, calçados e cintos. Cunicultura, criação de coelhos para aproveitamento da carne. Olha só! Aí no livro de vocês, na página 154, tem um pouquinho mais falando sobre a pecuária. Então, a pecuária é a atividade econômica responsável pela criação e pela reprodução de animais. Então, aí a gente fala um pouquinho sobre essa criação dos animais, que ressalta que a prática da pecuária é diferente da criação de animais domésticos, como o gato, o cachorro. E a pecuária é diferente também da caça, que é uma atividade extrativista, que vocês vão estudar na próxima aula. E os animais criados na atividade pecuária não servem apenas para alimentação, mas também para o transporte e para a obtenção de matérias-primas para as indústrias. E a carne dos animais, elas podem ser comercializadas in natura ou transformadas também em ração de animais. O couro dos animais, eles podem ser usados como matéria-prima para produtos como sapatos, bolsas, relógios e outros. Os ossos de vários animais, eles podem ser utilizados na fabricação de peças de artesanato, pentes, adornos. E a proteína animal, ela é utilizada na composição de gelatinas e suplementos alimentares. Então, vamos passar mais um pouquinho. Tem a curiosidade, agora relacionado à pecuária. Então, a atividade pecuária, ela também envolve os cuidados com a reprodução dos animais, a preparação de pastagens e cercados, a alimentação e a vacinação dos animais. A limpeza dos currais, a coleta de ovos, a ordenha de vacas e cabras, e entre outros. Olha só que interessante, né? E agora, passamos para as atividades do livro didático, das páginas 155 até 157. Não esqueça, quando estiver resolvendo as atividades, se tiver alguma dúvida, volte um pouquinho o conteúdo que vocês vão estar fazendo direitinho, tá bom? Então, na página 155, vocês viram que tem uma atividade para vocês responderem. Na página 152, que é a pergunta: de que modo a natureza influencia as atividades de trabalho no campo? Que eu também já havia explicado para vocês. Aí na página 155, tem a pergunta número 3. Com a ajuda de um familiar, responda: no dia a dia, você e sua família consomem ou utilizam produtos de origem animal? Se sim, quais? Aí vocês vão escrever e depois desenhar alguns dos produtos que você citou. E a número 4, a pecuária é uma atividade desenvolvida no lugar onde você vive? Então, pesquise um pouquinho para vocês estarem respondendo essa questão. Se sim, que animais são criados? Alguns já sabem até a resposta, né, pessoal? Observe os produtos que Luciana e seu pai compraram no mercado. Observando aqui, eles compraram maçãs, compraram biscoitos, gelatina, carne e cenoura e o abacaxi. Então, observando esses produtos, responda: qual desses produtos é produzido pela pecuária? Depois, quais desses produtos são produzidos pela agricultura? Quais desses produtos são produzidos pela indústria? Olha só. Então, vocês vão observar os alimentos e registrar aí para a tia Mariluz. A número 6. Liste 5 alimentos consumidos por você e sua família que
que são produzidos no campo. É fácil, né, gente? Então, chegamos ao final de mais uma aula. E não esqueçam, vocês moram no meu coração. Olha aqui. E até a nossa próxima aula, bem animada, que será amanhã, aula ao vivo, que nós gostamos muito, né, gente? Então, aguardo vocês na nossa aula amanhã. Beijos e até lá!